ouvir a voz do Salvador. Atos capítulo 16, versículo 35. Quando amanheceu, os pretores enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem: põe aqueles homens em liberdade. Então o carcereiro comunicou a Paulo estas palavras. Os pretores ordenaram que fossem postos em liberdade. Agora, pois, saí e ide em paz. Paulo, porém, lhe replicou: sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos recolheram ao cárcere, sendo nós cidadãos romanos. Querem agora, às ocultas, lançar-nos fora? Não será assim. Pelo contrário, venham eles e pessoalmente nos ponham em liberdade. Os oficiais de justiça comunicaram isto aos pretores, e estes ficaram possuídos de temor quando souberam que se tratava de cidadãos romanos. Então foram ter com eles e lhes pediram desculpas, e relaxando-lhes a prisão, rogaram que se retirassem da cidade. Vamos ler juntos o 40. Tendo-se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia. Então partiram. Deixa sua Bíblia aberta nesse texto e feche os seus olhos. Vamos conversar com Deus. Eu, na verdade, precisaria ter lido do 23 até o 40, mas eu li a parte final. Eu preciso que você fique com a Bíblia para você conferir tudo que eu te falar aqui. O que eu falar para você, você vai conferir na Bíblia. Se for verdade, eu aconselho você guardar no coração. Se não for, não precisa nem prestar atenção. Se você notar que é palavra de homem, não precisa guardar nada. Agora, se você perceber que há uma unção de Deus na vida desse servo aqui, na sua vida, se você percebe que é palavra de Deus, eu estou te dando um conselho. Você preste atenção, guarda no seu coração, obedece a palavra de Deus, porque é muito sério. Está combinado assim? Então feche os seus olhos, vamos conversar com Deus. Senhor Deus, muitas coisas boas já aconteceram aqui. Eu quero te agradecer, também em nome da Gislane, o presente que o Senhor nos deu nesses últimos dias. Muito obrigado, Senhor. Quero te agradecer por conhecer esses amados irmãos e irmãs e poder testemunhar a sua bondade sobre a vida deles. E, ó Deus, nesta oportunidade eu quero usá-la da melhor maneira possível e eu peço que o Senhor me ajude a fazê-lo, derramando sobre a vida desse teu servo a unção do teu Espírito Santo e também sobre a vida dos irmãos, para que compreendamos a tua palavra. E ao sair daqui, Senhor, saiamos cheios do teu Espírito Santo, dispostos a sermos melhores, mais parecidos com Jesus. E também, ó Deus, no teu nome, na autoridade do teu Espírito Santo, nós repreendemos qualquer ingerência do mal entre nós. Temos consciência do inimigo das nossas almas, que intenta contra nós, mas na autoridade do teu Espírito Santo nós o repreendemos, para que ele seja banido deste lugar, e que a nossa atenção agora se volte para a palavra do Senhor, e o seu nome será glorificado, em nome de Jesus, amém. Meus amados irmãos, o apóstolo Paulo, nessa segunda viagem missionária, quando ele chega a Filipos, nessa primeira cidade da Europa,
aqui ele padeceu, como nós vimos. Ele foi lançado no cárcere, estando aqui na cidade de Filipos. A Bíblia Sagrada diz, a partir do versículo 23, que Paulo foi levado para o cárcere interior, e ele e Silas foram colocados no tronco, uma tortura terrível, onde os braços e as pernas ficavam para frente, presas ou presos num tronco. Uma posição muito ruim para se ficar. Uma posição que naturalmente ninguém fica com facilidade. E eles colocaram e prenderam Paulo e Silas. A Bíblia diz então que Paulo e Silas à meia-noite, porque não davam conta, não conseguiam dormir. Como dormir? Numa posição desta, sentindo dores. Paulo então diz: Silas, vamos cantar o hino. E eles começam a cantar o hino, um salmo qualquer. Começam a orar. Os presos estão ouvindo Paulo e Silas. Eles oram, eles cantam e eles oram. E a Bíblia Sagrada diz que há um tremor de terra naquele contexto, naquele momento. E com esse tremor, as cadeias se soltam, os presos se veem livres. E quando o carcereiro que estava dormindo, porque aparentemente estava tudo tranquilo, quando ele vê que os presos estão soltos, o carcereiro que tinha uma função de honra, de confiança do Império Romano, por isso que ele coloca Paulo no mais interior do cárcere, porque ele sabe que se alguma coisa acontecer, ele é culpado de morte. O Império Romano vai matá-lo se alguma coisa acontecer, se algum preso ser solto. Ele sabe disso, e quando ele vê a situação, ele não pensa duas vezes, ele tenta se matar. Ele vai cometer um suicídio. E Paulo então vê e grita: para! Todos nós estamos aqui, não faça essa loucura. Aquele homem então se acalma um pouco, vai até Paulo e Silas e diz: senhores, o que eu tenho que fazer para ser salvo? Paulo diz: olha, você deve crer em Jesus. E não somente você, mas a sua casa também deve crer. Creia no Senhor Jesus Cristo, você e a sua casa, e vocês serão salvos. Aquele homem pega Paulo e Silas, os leva para a sua própria residência, e lá ele vai passar medicamento, óleo nas feridas, nos vergões, porque Paulo também foi açoitado, ele e Silas. E o Império Romano, quando ia açoitar o indivíduo, dava uma quarentena de açoites menos uma. 39 açoites. Não dava 40, porque se desse 40, a lei romana não poderia deixar torturar mais. Então eles davam 39. Porque se precisasse depois pegar o indivíduo e bater mais, poderia dar mais 39. Se desse 40, não poderia mais castigar. E o apóstolo Paulo recebeu, em 5 situações diferentes, 39 açoites. Multiplica 39 vezes 5, e você saberá quantos açoites o apóstolo Paulo recebeu no seu ministério. E o chicote do Império Romano tinha uns ossinhos. Aquilo batia na carne e rasgava. Por isso que Paulo, ao escrever, em determinado momento, ele fala assim: eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. As costas do apóstolo Paulo eram totalmente deformadas. Nessa ocasião que ele recebeu 39 açoites, o carcereiro o leva para casa e está fazendo curativo nas costas de Paulo. A família está reunida, e Paulo fala do evangelho também para aquela família, que Jesus é o Cristo, que ele morreu para perdoar os nossos pecados, que ele ressuscitou ao 3º dia, e que um dia voltará para julgar os vivos e os mortos.
A família toda também crê. E o apóstolo Paulo batiza toda aquela família. E agora eles voltam para lá. Era uma noite diferente. Voltam e esperam amanhecer. Os presos estão lá. Deus foi misericordioso com aquele homem e durante a noite o salvou. Meus amados irmãos, nessa viagem com o apóstolo Paulo, eu gostaria de deixar 3 coisas no seu coração nessa noite. Semear 3 coisas importantes sobre o Evangelho no seu coração. Primeiro, que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo restaura o indivíduo. Diga, o Evangelho restaura o indivíduo. Por isso que Deus te trouxe aqui. Por isso que o Evangelho deve ser anunciado e pregado. Porque o Evangelho restaura o indivíduo. Aquele homem ia cometer um suicídio. Ele tem mulher e tem filhos, mas mesmo assim ele vai cometer um suicídio. O desespero bateu no coração daquele homem. Ele não pensou na sua mulher, não pensou nos seus filhos. Ele vai se matar. Ele está desesperado. Para ele a vida acabou. Aquele terremoto, eles vão culpá-lo porque os presos foram soltos. Eu vou terminar minha vida agora mesmo, porque senão vai sofrer todo mundo lá em casa, vai ser terrível para mim. A minha esperança acabou, eu vou me matar. Mas o Evangelho do Senhor Jesus Cristo vai restaurar a vida desse indivíduo. E é assim até hoje. O Evangelho do Senhor Jesus restaura a sua vida. Talvez você nunca tenha sido um carcereiro e nunca passou por uma situação assim. Mas pode ser que você tenha passado uma situação difícil, ou esteja passando uma situação difícil, ou passará uma situação difícil. E antes que isso aconteça, Deus é tão bom e maravilhoso que já está dizendo para você que o Evangelho restaura a vida do indivíduo. Deus vai mudar a sorte daquele carcereiro. Deus sabe quem ele é. Quando o apóstolo Paulo queria ir para Bitínia, o Espírito Santo não deixou. Quando Paulo queria ir para a Ásia, o Espírito Santo disse não. Quando Deus leva Paulo para Filipos, é porque Deus queria alcançar um indivíduo. Deus conhece você pelo seu nome. Deus sabe quem é você. Deus sabe o que você faz. Em 7 bilhões de habitantes nesse planeta, Deus sabe quem é você. E com 7 bilhões de pessoas nesse planeta, Deus não te confunde com ninguém. Porque você é único. Ou você já encontrou você por aí? Já foi ao shopping e falou assim, ó o eu lá. Não. Você é único em todo o universo. Deus não confunde você com ninguém. E mais, você é especial para Deus. Ah, mas será que Deus me conhece? Nós estamos falando de Deus Todo-Poderoso, irmãos. Que quando nós éramos uma substância ainda sem forma, no ventre da nossa mãe, Ele já nos conhecia. Quando você era apenas um óvulo fecundado, que a sua mãe nem sabia ainda que estava grávida, Deus já te conhecia. Esse é o Deus Todo-Poderoso. Você já leu isso na Bíblia? Não é isso que diz o Salmo 69? Deus, irmãos, através do Evangelho, restaura a vida do indivíduo. Presta atenção. Você veio aqui essa noite porque Deus está interessado na sua vida.
Você que não tem andado nos caminhos do Senhor, você que não tem levado a sério a vida com Deus, talvez por pensar que você não é conhecido por Deus, preste atenção, Deus o trouxe aqui, mais uma vez, você está ouvindo mais uma vez, que o Espírito Santo de Deus desperte seu coração, desperta, ó tu que dormes, levante dentre os mortos e Cristo te iluminará. Acorda, em nome de Jesus. Deus restaura o indivíduo. Através do Evangelho do Senhor Jesus, Ele restaura o indivíduo. Ah, meus irmãos, eu falaria mais umas 2 horas sobre isso. Mas, irmãos, Deus também, através do Evangelho, restaura a família, Ele abençoa a família. Olha o que diz a Bíblia. Aquele carcereiro levou Paulo e Silas lá para sua casa. Eles chegaram lá, aquilo era altas horas da noite, era de madrugada. À meia-noite eles oravam e cantavam, houve um terremoto. Aquele homem ia tirar a vida. Deus alcança e restaura a vida daquele indivíduo. Ele fala, agora vamos lá para casa. Isso é madrugada. Porque quando amanhece, nós lemos o texto aqui a partir do versículo 35. Quando amanhece, eles já estão de volta à prisão. Em ruínas, é verdade, mas eles estão lá. A gente pensa que Deus fez um milagre para livrar o apóstolo Paulo da prisão. Que coisa esquisita, Deus faz um negócio tremendo daquele, um milagre. Se fosse eu, falaria assim, aleluia, Deus fez um milagre aqui, deu um terremoto, estou ali, vamos embora, Silas. Vamos cascar fora daqui. E você iria dar glória a Deus, não, foi um milagre mesmo. Mas Paulo volta para a prisão. Até o milagre que Deus faz na nossa vida, Deus está pensando no outro. Paulo poderia dizer assim, está vendo, Silas, nós oramos e cantamos, ó o milagre, vamos embora, homem de Deus. E a hora que eles chegarem aqui, não vai ter nada, vamos embora. Que vitória, hein, irmão? Que vitória. Irmãos, Paulo interpretou diferente. Vamos voltar lá para a prisão. Andar com Paulo era muito complicado. Pastor Paulo, Deus fez um terremoto para nos livrar, mas você é muito cabeça dura. O que você vai voltar lá? Vamos lá, rapaz, não é assim que sai da prisão não, eles vão ter que soltar nós. Meus amados irmãos, Deus não só quis restaurar a vida do indivíduo, mas abençoar a família dele. Alta madrugada, Paulo está lá na casa do carcereiro. Imagina o susto que aquela mulher teve. E acordar os meninos. Vem cá, é hora de visita. Chegou o papai com visita aqui com um amigo, mas essa hora, mamãe. E o papai já está de... O que está acontecendo? Deus estava fazendo uma coisa muito bonita naquela madrugada. Estava abençoando uma família. Meus irmãos, Deus não quis que Paulo fosse para a Ásia e nem para a Bitínia. Queria que Paulo fosse para Filipos, porque ele queria abençoar uma família. Todo mundo aqui tem família. Deus quer abençoar a sua família. Ei, pastor, você não sabe o que eu passo lá na minha casa. Minha família não é fácil. Por isso que Deus quer abençoar a sua família. Por isso que Deus trouxe você aqui. Porque você é um instrumento que Deus quer usar para abençoar a sua família. Diga assim, o Evangelho abençoa a família. Leva o Evangelho para sua casa. Sabe por que o filho seu mais precisa? Não é um tênis de marca.
ele precisa do Evangelho. Sabe o que a sua família mais precisa? Não é a casa própria, é o Evangelho. As bênçãos são importantes, mas elas não são mais importantes do que o Evangelho na nossa vida. Que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Sabem, jovem, qual que é o projeto de Deus para a sua vida? Não é só fazer de você um médico, um advogado, um funcionário público, um jurista, Não. Isso é uma bênção de Deus na sua vida, mas Ele quer mais. Ele quer abençoar as pessoas através da sua vida. Sabe por que Deus faz de uma pessoa um empresário bem-sucedido? Para ele abençoar outras pessoas. Sabe por que Deus dá a nós dons e talentos? Para que nós o glorifiquemos, abençoando outras pessoas, principalmente a nossa família. Diga assim: o Evangelho abençoa a família. Em terceiro lugar, o Evangelho fortalece a igreja. Diga assim: o Evangelho fortalece a igreja. Sabe por que essa igreja aqui vai se fortalecendo a cada dia e qualquer comunidade se fortalece a cada dia? Por quê? Por causa do Evangelho. Por causa da palavra de Deus. Deixa de pregar o Evangelho aqui como ele é para você ver. Vira clube. Vira clube. Deixa de pregar o Evangelho para você ver se as famílias serão abençoadas. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo, irmãos, fortalece a igreja. Veja o que diz a Bíblia. Quando eles saíram de lá, tendo se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia. Quem se reúne na casa de Lídia? Quem que se reunia na casa de Lídia? O que se formou na casa de Lídia? A igreja. A igreja de Filipos começou na casa de Lídia. A igreja sempre começa na casa de alguém. Há 22 anos, quando começou a igreja presbiteriana aqui, ou antes, quando começou a congregação, começou na casa de quem? Na casa de Josafá. E cadê o Josafá? Está aqui hoje não? Fala para ele que ele ficou com falta hoje. Tá aí servindo. Está cuidando. Olha. Josafá, irmãos, está cuidando dos carros lá fora. A igreja do Senhor Jesus, que se reunia na casa de Lídia. Paulo chega lá com Silas. Lembra que Lídia, quando ela se converte a Cristo, ela falou assim para Paulo e Silas: se vocês acreditam que eu agora sou de Jesus, eu quero que vocês façam um culto lá em casa. Você faz culto na sua casa? Não, fazer culto aqui não, tem que dar biscoito, café. Precisa não. Precisa não. Não precisa. Se você não pode dar o cafezinho, não preocupa. Mas não deixa de fazer culto na sua casa, não. Dia do seu aniversário, não precisa fazer festa, mas tem que fazer culto. Chama as pessoas. Meus irmãos, a nossa casa tem que ser uma igreja. A casa de Lídia era uma igreja, nasceu uma igreja. E na casa de Lídia agora chega Paulo e Silas. E Timóteo, imagina Timóteo, tadinho, tanto que ele estava assustado. Um adolescente andar com Paulo e Silas.
e Lucas, provavelmente. Agora, Paulo e Silas foram presos e Timóteo, de certo, ficou pensando: cadê a mamãe Eunice e a vovó Lloyd? Que saudade da mamãe Eunice e da vovó Lloyd. Um adolescente. Mas Deus poupou aquele menino. Deus dá a nós a aprovação na medida certa. Timóteo estava sendo treinado para depois ser pastor em Éfeso, mesmo sendo muito jovem. Eles chegam na casa de Lídia. E o que eles fizeram lá na casa de Lídia? Eles confortaram os irmãos. Vendo os irmãos, os confortaram. Meus irmãos amados do Senhor, eu quero terminar essa meditação dizendo que a igreja é o corpo de Cristo. E o Evangelho do Senhor Jesus é o poder de Deus para a nossa salvação. E o maior objetivo de Deus ao nos chamar e trabalhar em nós foi para que nós fôssemos discípulos de Jesus. Não adianta você ser um cristão se você não é discípulo de Jesus. De cristão, esse mundo está cheio. De cristãos, esse país está cheio, mas discípulos são poucos. Você é um cristão ou é um discípulo? A sua casa é uma igreja? E o Evangelho do Senhor é o seu lema? É a sua razão de viver? A vida passa rapidamente, nós voamos. A vida é como um breve pensamento. Nós fomos chamados para, através da nossa vida e da nossa palavra, pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, através da nossa vida. Por isso, vamos acertar com Deus se tiver alguma pendência. O Espírito Santo revela ao seu coração que há uma pendência. Você resolva isso com Deus hoje. É um pecado que está tirando de você a intrepidez, a ousadia, a alegria. Confessa e deixa, em nome de Jesus. O Espírito Santo de Deus mostra que o seu namoro não glorifica a Deus. Ou você conserta isso ou termina esse namoro. Você não é um marido como deveria ser. Peça perdão à sua esposa e diz: querida, a partir de hoje eu vou ser mais parecido com Jesus na minha vida. Isso significa certamente que eu vou ser um marido melhor, um pai melhor. Ora, por que você acha que Deus te chamou? Esposa, seja uma esposa, uma mãe melhor. O tempo passa depressa. Certa vez eu falava com um jovem, um adolescente. Eu estava conversando com ele sobre a vida dele. E estava exortando ele sobre a responsabilidade de ter um conserto com Deus. E apesar de ser um adolescente, ele estava muito bem sucedido já no serviço dele. Eu não poderia imaginar que ele estaria morto depois de 5 dias. Se eu soubesse, eu teria dito para ele. Mas eu não sabia. Talvez nós nunca mais vamos nos encontrar. Talvez nunca mais eu volte a Rondônia. E se um dia eu voltar, dificilmente, é quase que impossível nós reunirmos as mesmas pessoas aqui. Se amanhã nós resolvermos nos reunir de novo aqui, dificilmente nós vamos encontrar todos. Hoje é o dia da salvação. Hoje
Deus te trouxe aqui porque Ele quer restaurar você, indivíduo. Deus trouxe você aqui porque Ele quer abençoar a sua família. Deus o trouxe aqui porque Ele quer fortalecer a sua igreja. E você faz parte dessa história. Que resposta você vai dar? Fique em pé se você puder. Se você partir hoje para a eternidade, e você sabe que eu não estou falando um absurdo. Quando você pensa em partir para a eternidade, você tem paz no coração? Certa vez perguntaram para um grande pregador, o Moody, perguntaram para ele: pastor, se você soubesse a que hora voltaria Jesus, o dia e a hora, o que você faria? Ele disse: nada. Continuaria fazendo exatamente o que eu estou fazendo. E você? Eu ia resolver isso, eu ia pedir perdão para o Beltrano, eu ia abandonar o pecado tal, eu ia... Não. Moody disse: eu faria a mesma coisa que eu estou pensando em fazer. Isso significa paz, tranquilidade, consciência tranquila de que está andando na presença de Deus. Você que veio aqui essa noite convidado por alguém, e veio mais às vezes até por educação, porque você gosta da pessoa que te convidou. Você não queria dizer não para ela. Você acha que você veio por causa dessa pessoa, mas agora você sabe que você veio por causa do Espírito Santo de Deus. O instrumento não é o mais importante, mas quem usou o instrumento para te trazer aqui. Você sabe que a sua casa não tem sido abençoada porque está faltando o Evangelho do Senhor Jesus lá dentro. Por isso que Deus te trouxe aqui. Ele está interessado em você, na sua família, e quer usar você na igreja. Curva a sua cabeça e vamos conversar com Deus. Pai querido, te louvamos pela palavra do Senhor e pelo amor do Senhor para conosco. Ó Deus amado, tem gente aqui esta noite que precisa ouvir a voz do Senhor e obedecer. Durante todo o tempo, ele percebeu que é com ele mesmo, é com ela mesmo que o Senhor está falando. Espírito Santo de Deus, convença do pecado, da justiça e do juízo. Espírito Santo, conforta o coração. Espírito Santo, batiza. Espírito Santo, fortalece. Espírito Santo de Deus, nós te adoramos, Senhor, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor faz. Te adoramos. Eu quero pedir que o Senhor abençoe esta família, Senhor. Ó Deus, tem tido gritaria nessa casa, acusações, ameaças de separação. Ó Deus, os filhos sofrem porque há briga nesta casa. Ó Deus, em nome de Jesus, eu sei que o Senhor quer abençoar essa casa, mas para que essa casa seja abençoada, o Evangelho tem que entrar. Senhor Jesus, glorifica teu nome nesta casa, Senhor.
É assim que nós oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se sentar, querido.